6h35 agora, 6h35. A outra aqui, ó. O aumento da cesta básica tem impactado muitas famílias, não é verdade? A minha vida, a sua vida, todo mundo. A alta dos preços afeta tanto o bolso quanto a alimentação dos brasileiros. Enquanto economistas analisam formas de conter a inflação, nutricionistas sugerem substituições acessíveis para manter uma dieta equilibrada. Acompanhe a reportagem de Jair Maci Andrade. Vamos lá, Jair Maci, o que é que tem que fazer? Os preços dos alimentos dispararam e cada consumidor tem que adotar estratégias para que a cesta básica caiba no bolso. Diante de preços tão altos na cesta básica, para o consumidor só restam algumas alternativas. A primeira é pesquisar muito antes de comprar. A segunda é substituir itens do que ele vai fazer para a sua feira. E a outra é comprar menos, diminuir a feira de toda semana. Se ele não fizer isso, vai entrar no supermercado assim, ó, com o carrinho vazio e pode sair com ele também vazio. A arquiteta Ana Raquel, por exemplo, leva sempre uma lista com os nomes dos produtos que vai comprar. É porque direciona, né? Direciona a compra, a gente olha em casa, vê o que tem e o que não tem, para quando chegar aqui no supermercado ser uma compra assertiva. Porque a gente sabe que a oferta é muito, então se você ficar olhando, às vezes compra coisa que não tem tanta necessidade e acaba que a gente está numa fase bem de economia. A professora Gislaine Bustoff também afirma que é preciso pesquisar. Tá difícil, né? Mas a gente consegue. Consegue substituir alguma coisa? Consegue. Não como o presidente disse, que a gente deixa de comprar, a gente tem que se alimentar. A gente consegue. Já essa técnica de enfermagem afirmou que a estratégia que ela adotou foi reduzir a feira. A gente está tentando, né, buscar alternativas para economizar. Pesquisar também mercados, a feira livre, entende? Para poder caber no bolso. Está muito alto? Bastante. Bem diferente do salário, né? Que está muito baixo. O salário não sobe, né? Nunca. Mas os preços? Quase nunca, né? Mas os preços estão bem altos. Está bem difícil, eu acho que para todo mundo. Está faltando dinheiro no bolso do brasileiro, do paraibano, viu? O economista Alexandre Nascimento afirma que o brasileiro vai conviver com esse cenário de inflação alta pelo menos por mais 8 meses. Por isso, cada pessoa tem que adotar estratégias para o bolso suportar o consumo. A inflação, nesse momento, na economia brasileira, ela realmente tem sido um grande vilão de todo o processo e eu acredito que de todo a projeção que o governo tem feito para melhoras da economia. Então, assim, nesses últimos dias a gente teve especificamente aqui em João Pessoa uma pequena redução no valor da cesta básica, mas esse valor foi muito especificamente aqui na nossa capital, ela não seguiu para todo o Brasil. Eu acredito que assim, é um período que a gente não diz que é curto. Eu acho que essa pressão inflacionária vai acompanhar a sociedade brasileira pelos próximos, pelo menos, 8 ou 9 meses. Então a gente só pode pensar em um arrefecimento, acredito que ali para novembro, dezembro ou janeiro do ano que vem. Mas até lá, realmente o brasileiro vai continuar a ter que fazer o que ele sempre fez de melhor. Tentar realmente se equilibrar para tentar corrigir essas distorções econômicas dentro do seu orçamento doméstico. O nutricionista Joaci Barros também aconselha a substituição de produtos por outros mais baratos. Ele dá dicas de como fazer isso no momento da feira, tanto no supermercado como nas feiras livres. Então está ficando cada dia mais difícil, né? O cinto está apertando muito para a população e quando a gente fala de alimentação, que é uma coisa imprescindível, a gente não tem como viver sem comer. Então os grandes aumentos da cesta básica fazem com que a população cada vez fique mais apertada. O que é que a gente deve pensar na hora de substituir alguns produtos na cesta básica? Tem algumas coisas que realmente são insubstituíveis. O brasileiro não vive sem o combinado de arroz com feijão, enfim, uma proteína e tudo mais. A gente tem que olhar o seguinte, algumas estratégias que eu dou como dica é que primeiro pesquise, é a primeira coisa, você tem que pesquisar bastante. As grandes redes de supermercados têm datas específicas, a terça-feira da carne, a sexta-feira do legume, nessas datas
são melhores para comprar. Nos finais de mês, assim, tem aquelas ofertas que são lançadas, então os preços dão uma leve reduzida. As feiras livres, onde você vai conseguir comprar frutas, verduras, legumes num preço muito mais acessível. E aí, assim, na hora mesmo de chegar no supermercado para escolher o que levar e o que não levar, se a gente estivesse falando, por exemplo, do feijão, a gente tem vários tipos de feijão disponíveis, observar quais são aqueles que estão com a safra melhor, feijão preto, um mulatinho, de repente um feijão verde, substituir de repente por ervilha, que dá um valor nutricional bem bacana. Quando a gente estiver falando do arroz, a gente tem tão consumido aqui o cuscuz, então pode ser feita uma farinha de cuscuz, uma farinha com farofa, com farinha de mandioca também. Então a gente vai fazendo essas pequenas trocas. Quando a gente fala de proteínas, por exemplo, tentar substituir os cortes preferidos, os cortes mais nobres, por um corte de segunda, alguma coisa do tipo assim, para você poder consumir aquele tipo de proteína com um preço mais acessível, trocar de repente um pouco da carne vermelha pela carne branca, se bem que o frango também não está com um preço muito, até o ovo está muito caro, inclusive. A gente pode também utilizar algumas estratégias que vão fornecer um grande aporte de proteínas, que a gente não tem muito hábito de consumir, mas são maravilhosos, são saborosos. A sardinha que a gente tem aqui no nosso litoral, pode conseguir isso diretamente com o fornecedor, com a rede de pescadores que a gente tem aqui em João Pessoa. Outra coisa também, proteína texturizada de soja, um pacotinho hoje de 500 gramas que rende muito. Uma xícara de proteína texturizada de soja dá para alimentar 3 pessoas e um pacote custa em torno de R$5. Então, parece muito com uma carne moída de boi, com a carne moída de frango, e é uma proteína vegetal de altíssima qualidade. Então, são essas pequenas ações que a gente vai somando para tentar otimizar um pouco. Meu amigo, tem que ser assim mesmo. Substituir feijão por ervilha e substituir carne por carne de soja. Se bem que uma carninha de soja minha mãe fazia antigamente, lá em Cajazeira, ela temperava assim a carne de soja, porque a bicha ficava parecendo carne moída. Quando tempera bem direitinho, Henrique, fica boa toda, dá para comer com arroz. E a gente comia, viu? Mãe, pode botar mais? Pode, carne de soja rende, né? Quando você bota ela para ficar de molho na água, ela faz assim, ó. Incha, um pacotinho assim de carne de soja, a mãe fazia uma panela desse tamanho assim e dizia, pronto, meus filhos, agora vocês podem se torar aí na carne de soja. Nós botávamos para gerar. Comia que ficava tudo esbafarido. Não vamos voltar àquele tempo. Prepara aí, carne de soja é alternativa para carne, porque carne tá difícil. 6h43 agora, eita Brasil, velho. 6h43 agora. Hoje é 31.